Então, como a última aula foi o balanço energético, a gente já falou sobre a nutrição de uma forma geral, a pirâmide alimentar. Então, agora a gente vai entrar mesmo nos nutrientes, certo? No conceito de nutrientes. Então, quais são os nutrientes importantes para a gente? A gente fala do alimento, mas o que é o alimento? O alimento é aquilo que a gente come, tá? Aquilo que a gente vai ingerir. O que a gente digere e absorve são os nutrientes que a gente precisa. Então, nutrir, alimentar, alimentar, nutrir, tá? São sinônimos. Tá? Mas o nutriente propriamente dito é a água, são os sais minerais, certo? São os carboidratos, são os lipídios. Então, eu parei no slide exatamente falando sobre isso. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, para a gente espelhar essas informações. Então, você tem o seguinte, tá? Eu tinha parado aqui, nesse ponto, então, vou tentar reiniciar, não vai demorar muito, a gente não sai desse conteúdo. Então, você tem o seguinte, eu coloquei aí que existem dois grupos de substâncias, substâncias que são consideradas orgânicas e substâncias que são consideradas inorgânicas. E citei os 5 grupos das substâncias orgânicas. Foram os carboidratos, principal função do carboidrato é energética, os lipídios, tá? Estrutural, energética, reguladora, as proteínas, que aí é o maior grau de diversidade de funções, está nele, tá nesse grupo, porque eles são resultados da atividade genética. Então, o que uma pessoa é a proteína que ele tem. Tá? Ele é a representatividade das proteínas que ele tem. Porque essas proteínas são produzidas a partir de uma molécula de DNA. E muitas vezes, para que essa proteína funcione, ela vai precisar de uma vitamina, certo? Uma substância que permite que as substâncias acessórias, as substâncias principais, como as proteínas, atuem em funções importantes no corpo. E o último grupo são os ácidos nucleicos. A gente vai falar só bem superficial. No nono ano é que eu adentro sobre essa informação, né, nesse conteúdo, para analisar a sua estrutura química, para analisar as relações entre elas, como funciona, duplicação, transcrição, tá? Isso aí é só para o ensino de nono ano, tá? Que é um conteúdo básico de ensino médio. Bom, das substâncias inorgânicas, vocês vão encontrar a água e vocês vão encontrar os sais minerais, certo? Água e sais minerais. Bom, eu vou começar com as substâncias inorgânicas, partindo para vitaminas, carboidratos, lipídios, e aí a gente vai avançando no conteúdo até onde der. Certo? Geralmente, em aula presencial, isso daí vai quase um mês. Certo, gente? De aula presencial. 3 aulas por semana, e eu vou gastando em torno de um mês para que comente cada um deles, para que o aluno vá fazendo a anotação e que eu vá colocando os questionamentos, para que ele vá evoluindo no conceito. Então, a gente começa com água. Fala em água, deixa eu ver aqui. Ou então, substância primordial. Ela é tão importante, ela confere a um total de uma pessoa média, uma pessoa jovem, assim como eu, tá, gente? Tem em torno de 70% de água. Tá? Uma pessoa adulta, tá? Em torno de 70% de água. Essa seria a massa corpórea. Ou seja, se você pegar uma pessoa que tem uma massa igual a minha, 70, 71 quilogramas. Você pega uma massa dessa, 70% do corpo dessa pessoa, ou seja, 49 quilos e 700 gramas, é de água. De 71 quilogramas de água do corpo de uma pessoa, 49,7, 49 quilogramas e 700 gramas são de água. E o restante é de matéria sólida. O restante se refere às proteínas, que seria o segundo grupo mais de substância presente no nosso corpo. Depois carboidrato, lipídio, aí vem as vitaminas e sais minerais, e aí é um percentual bem pequeno. Tá? O mineral mais abundante no corpo da gente é o cálcio, porque ele faz quase cerca de 50% dos ossos. Então, a gente precisa entender
quais seriam as funções da água no corpo humano para que tenha uma necessidade tão grande de água? Para que você, por exemplo, tenha a condição de passar alguns dias sem se alimentar e sobreviver, mas você não passa mais do que 3 dias sem beber água para poder sobreviver. Se o corpo desidrata, e aí você entra em processo de falência múltipla geral, certo? Então, o que tem de funções importantes nela, a respeito da água, que nos faz ter essa necessidade extrema? Aí, geralmente, eu coloco uma questão assim na prova, eu pergunto assim, qual é a importância da água? Aí o aluno, inteligentemente, ele responde, porque sem água o cara não sobrevive. Poxa, é evidente, né, gente? Sem água o cara não vai sobreviver. Mas o que é que a pessoa precisa dela que faz com que ela não consiga sobreviver? Você não disse nada. Então, tem que identificar quais são as funções que ela desempenha no corpo e que se torna primordial para que a vida aconteça. Ela é tão importante que, por exemplo, quando o pessoal vai fazer alguma pesquisa, ou relacionar pesquisas espaciais para procurar vidas em outro planeta, ele não procura necessariamente vida. Né? Ele procura água, porque se tiver água, a chance de ter vida ela é grande. Depois disso, não encontrou água, então vou procurar vestígios, certo? Vou procurar estruturas fósseis, ou seja, já não tem mais possibilidade de vida num ambiente sem água. Então, a água é vida. Então, por que ela tem essa função ou essa importância gigante? Primeiro, porque ela é solvente universal. Dizer que ela é solvente universal é entender que ela consegue dissolver um grande número de substâncias, mas não quer dizer que ela consiga dissolver todas. Certo? Nem toda substância a água consegue dissolver e, como consequência, transportar ou distribuir. Ela pode até distribuir e transportar substâncias sem que ela dissolva. Uma canoa no rio, ela está sempre transporta, uma folha na água, ela transporta, ela não está dissolvida, né? Mas ela transporta, ela tem essa possibilidade. Mas a grande maioria das substâncias que ela transporta está dissolvida. Que tipo de substância é que ela consegue dissolver? Todas aquelas que têm propriedades químicas parecidas com a da água, como, por exemplo, uma coisa chamada de polaridade. Certo? Todas as substâncias que têm propriedades parecidas com a da água se dissolvem. Então, eu posso identificar, por exemplo, que os sais minerais são substâncias que têm propriedades semelhantes da água, tá? Porque ele consegue se dissolver. Você pega um copo com água e joga uma colherzinha de sal, tá? Às vezes você não precisa nem mexer. O sal, você olha, não consegue identificar mais ali. Ele vai estar ali, vocês sabem disso, tá? Ele vai estar ali na água. Você colocou na água, ele está ali. Não saiu. Mas como é que eu vou identificar? Tá? Você beber, você vai sentir o gosto do sal. Se você deixar ela vaporizar, a água vaporizar, vai ver que lá no fundo vai ficar o sal. Certo? Então, a presença do sal identifica que você conseguiu dissolver, mas ele estava ali. O açúcar é uma outra substância. Sal é do grupo dos sais minerais, que é o cloreto de sódio, tá? O sódio e o cloro. E o açúcar é do grupo dos carboidratos. Você consegue dissolver essas duas substâncias. Mas, por exemplo, se você colocar farinha de trigo, você vai ver a farinha de trigo ali, ela vai ficar suspensa. Certo? Você vai ver que vai ficar água separada, pouco tempo depois vai lá para o fundo aquele material. A farinha de trigo, né? Ela é também um carboidrato, só que ela é um carboidrato que não consegue se dissolver. Então, alguns carboidratos se dissolvem, outros não. Tá? Aqueles que são mais simples, como açúcares, eles são carboidratos simples e conseguem ser dissolvidos na água. Então, ser solvente universal é ter a possibilidade de dissolver grande número de substâncias. O glicogênio não dissolve, tá? O amido também não se dissolve, os lipídios, como o óleo e a gordura, também não se dissolvem. Coloca o óleo na água, você vai ver que o óleo vai ficar em cima, a água vai ficar embaixo, ele vai ficar separado. É uma suspensão, não é uma mistura homogênea. Então, não há possibilidade de dissolver todos, mas a maioria. Então, esse conceito de universal aqui, ó, o universal não é tão grande assim, tá? Não é tão imenso, mas é um grande número de substâncias que ele consegue dissolver. Bom, ele dissolvendo vai possibilitar que as reações químicas aconteçam nesse ambiente. A presença de água é tão importante que, por exemplo, quando você coloca um alimento na boca, você só consegue identificar o sabor desse alimento, não o cheiro. Certo?
Porque o sabor, o gosto do alimento é um pouco do cheiro com um pouco do paladar, tá? Da gustação. Então, a capacidade que nossa língua tem de identificar o sabor, ela só acontece quando tem umidade sobre a língua, que consegue fazer com que a substância química se dissolva e se espalhe na superfície da língua, nas papilas gustativas. E aí você consegue perceber a presença de alguns componentes ali para identificar o gosto do alimento. Quando a gente diz que a água é um meio para reações químicas, esse conjunto de reações químicas a gente chama de metabolismo. Está vendo aqui a palavra? São reações químicas metabólicas, é o metabolismo. E uma célula só sobrevive em função do seu metabolismo. Por exemplo, uma questão que a gente coloca a respeito dos vírus. Os vírus, eles são ou não organismos vivos? Os vírus não são organismos vivos quando eles não estão dentro de uma célula. Qual é o problema de ele não estar dentro de uma célula? Porque só há possibilidade de existir reações químicas se ele estiver dentro do conteúdo celular. Então, uma célula, para ter atividade, ela tem que ter reações químicas. E para ter reações químicas, ela precisa de água. E para isso precisa de um contexto que mantenha a água num conteúdo bem limitado, que seria o aspecto do celular. Então, como o vírus não tem célula, ele não tem possibilidade de armazenar água, como consequência, ele também não tem possibilidade de desempenhar funções metabólicas que são precursoras das funções vitais como um todo. Então, tendo água, tem atividade metabólica. Não tendo água, não tem atividade metabólica. Se não tiver metabolismo, não tem vida. Então, por isso que a água é extremamente importante. Porque ela consegue dissolver em virtude de sua propriedade química polar e, ao mesmo tempo, ela permite que as reações químicas aconteçam. Então, quando vocês forem estudar química, e muitas vezes vocês vão ter lá uma reação química e uma simbologia abaixo da reação química. AQ, vai estar lá o símbolozinho, AQ. De aquoso, ou seja, aquela reação química só acontece se tiver em meio aquoso. E é assim que a gente faz as reações químicas. Para você propor uma reação química, você coloca água. E aí aquece, tá? Coloca um eletrodo qualquer para que acelere a reação. Mas é necessária a presença de água para que a reação química aconteça. Então, essa é a função principal, certo? De todas, aquela que define a possibilidade de vida. É meio para reações químicas. As demais são funções acessórias, mas essa daí. É tanto que um órgão que trabalha mais, ele tem uma necessidade maior de água. Por quê? Porque ele precisa de um conjunto maior de reações químicas. E para ter um conjunto maior de reações químicas, é necessário que ele tenha um alto percentual de água para comportar todo esse conjunto metabólico. Bom, uma outra função seria de transporte, lembrando que para transportar não é necessário obrigatoriamente que a substância fique dissolvida. Ela precisa estar ali. Tá? Pode estar dissolvida ou não. Por exemplo, os lipídios, os componentes gordurosos, né, óleo, gordura, são exemplos de lipídio, eles trafegam no sistema circulatório sendo transportados pelo sangue. E o sangue, 50% é de água. Tá? Então, essa função de transporte, ela pode ser de substâncias que estão dissolvidas ou não. As células, por exemplo, não são transportadas pelo sangue, ou no sangue. Tá? Células de defesa, células que transportam oxigênio. Então, é uma outra função. Solvente universal, para dissolver a maioria das substâncias, transportar essas substâncias e ser meio para ocorrência das reações químicas. Lembrando que essa segunda função, ela é de extrema importância, vocês não podem esquecer de forma nenhuma. Mas será que só tem isso de função? Regulação de temperatura, que não é hoje um caso que ela está atuando muito, né? Porque hoje não está tão quente, né? O ambiente lá fora está até mais frio do que o normal. Então, uma temperatura média em que seu corpo precisa de um valor em torno de 36,5 de temperatura, 36 até 37, que é um valor em que nossas proteínas têm uma atuação mais efetiva, elas trabalham melhor. Se aumentar acima de 37, passar 37, 38,
tá? 37,5, 38, aí já é considerado estado febril. E uma das consequências de uma pessoa que está com muita febre é ela transpirar. Aí você toma um antitérmico, dá aquela suadeira danada. Então, o que é que está acontecendo ali? Quando você toma um antitérmico, ele aumenta a sua sudorese. Ele aumenta a capacidade de emitir liberação de água através dos poros, tá? Das glândulas sudoríferas. Bom, só que quando a água sai, ela não saiu e não tirou o calor, tá, gente? Ela só saiu do seu corpo. Por isso que você precisa reidratar quando você tem febre. Você está perdendo água de forma constante, mais do que o normal. Aí, quando a água chega na superfície corporal, ela vai mudar de estado físico. Ela vai passar do estado físico sólido para o estado físico gasoso. E aí vocês recordam lá na matéria do sexto ano que quando a substância muda do estado líquido para o estado gasoso, ela precisa receber calor. Então a água está no meu corpo, tá sobre a superfície da minha pele, que é grande. E aí ela precisa mudar do estado líquido para o estado gasoso. Então o que ela precisa receber? Ela vai precisar receber calor. Então, ela pega o calor de onde ela está em contato, que é a superfície do meu corpo, e vaporiza. Ou seja, ela evapora. E ela rouba o calor do meu corpo, fazendo com que minha temperatura baixe. Então, por isso que a gente diz que ela é reguladora de temperatura. Quando ocorre transpiração, a transpiração faz com que haja evaporação. Então, a gente chama de evapotranspiração, seria a palavra completa. E aí, nessa evapotranspiração, ela rouba o calor do corpo da gente e baixa a temperatura. Por isso que, às vezes, a pessoa está com muita febre, tomou um antitérmico e não baixa a temperatura. O que o cara faz? Toma um banho de água fria, tá? Para fazer perder calor de uma forma imediata. Nesse caso, o banho de água fria não é a vaporização. Nesse caso, seria a troca imediata de calor entre as superfícies. Tá? Seria perda de calor para um ambiente que está mais frio. Tá? Ele rouba o calor do seu corpo também. Mas em termos de evaporação, seria a função da água como regulador de temperatura. Uma outra função, tá? Não coloquei aqui, mas ainda tem. Uma outra função da água seria a ação lubrificante em articulações. Tá? Não está no esquema, não está no slide, por isso que às vezes é importante que você, quem perdeu a aula, assista o vídeo depois, né? Ou dá uma procurada no livro, que ajuda bastante. A função de lubrificante de articulações. Certo? Porque eu estou falando a respeito das funções da água, especificamente no corpo humano. Certo? Se for em plantas, em outros lugares assim, a gente tem outras funções acessórias. Mas em termos de corpo humano, a lubrificante de articulações. Nossas articulações, elas precisam estar presas entre si, ou entre os ossos. Tá? Os ossos têm que estar presos entre si, para manter as juntas, tá? Para manter as articulações. Precisa de uma cobertura óssea, que a gente falou a respeito das cartilagens, eu já falei sobre isso, e precisa de um líquido para evitar que essa cartilagem se desgaste, que é o líquido sinovial ou líquido lubrificante. Então, aí tem água. A água, aí, nesse caso, está fazendo ação lubrificadora para evitar o desgaste dos componentes de uma articulação. Bom, a depender do tipo de organismo, do tipo de idade, da idade do organismo, ou a atividade que o órgão desempenha, a taxa de água varia no próprio organismo. Tá? Então, uma criança, um adulto e um idoso têm variações de água diferentes, percentuais de água diferentes. Não é quantitativo que a gente está falando, não é a quantidade em termos de litros de água. A gente está falando a respeito do percentual, a proporção entre massa sólida e presença de água. Tá? Então, a gente vai tentar analisar essa variação de taxa de água nesse esquema. Então, primeiro, analisando a idade do indivíduo. Eu já coloquei aqui, está no slide, vocês vão olhar direitinho aí. Idade do indivíduo. A taxa de água ela é inversamente proporcional à idade do indivíduo. Tá? O que isso quer dizer? É só você analisar gradualmente pessoas em faixa etária diferente para ter uma noção. Não quer dizer que seja necessariamente por causa disso. Mas é só para a gente ter uma noção e fixar melhor esse conceito. A pele de uma criança, a pele de vocês, adolescentes, a pele do professor, tá? A pele do vovô e da vovó, já está com 50, 60 anos, e o pessoal já está
na melhor idade, tá? Já está passando lá dos seus 60, 70. Então, a gente olha para a estrutura da pele e verifica, em termos de aspectos de hidratação, qual deles teria a pele melhor hidratada. Né? A criança, para a criança, gente, aquela coisa fofinha, tá? Vontade de apertar, puxar a bochecha, não vai aldeia, dá vontade de xingar a pessoa se soubesse falar. Então, você tá lá, aquela pelezinha fofa, aquela pelezinha macia, hidratada. Chega na pele de vocês, já tá essa coisa. Ficando essa coisa horrorosa na pele de vocês. Olha para a pele do professor, que você fala, já tá o bagaço. Né? E aí, daí por diante, eu não vou nem olhar, porque senão dá tristeza. E aí a gente entra em estado depressivo. Tá? Então, à medida em que a taxa de água, a idade do indivíduo aumenta, o percentual de água no corpo dele acaba diminuindo. Certo? Então, isso é o que eu estou dizendo em termos de inversamente proporcional. Certo? Cuidado com o áudio de vocês aí, desligue o microfone. É inversamente proporcional à idade do indivíduo. Então, quanto maior a idade, menor é o percentual de água. Então, uma criança... Não me disse nada, não. O professor estava aqui e ficou olhando assim. Alguém está com o microfone ligado. Foi mal. Em termos de quantidade de água, quanto menor a idade do indivíduo, maior o percentual de água. Então, uma criança, um recém-nascido, ele tem em torno de 80% de água. Por isso que eu disse para vocês não param olhar a quantidade, tá, gente? É qualidade, é percentual. Uma criança que tem 5 quilogramas, depois de 2 meses de nascido, 5 quilogramas, tá, gente? Estou falando em quilogramas, 5 quilogramas. Ela tem 80% de água. 80% de 5 é em torno de 4 quilogramas. Certo? 4 quilogramas. Uma pessoa numa idade intermediária, tá, como a minha, tem 70% de água. 75%, 70%. Coloca 70% para a conta ficar fácil de fazer. 75%, 70% de água. Então, 70 quilos, 70% sai dão 49 quilos de água. Um recém-nascido tem 4 quilos, eu tenho 49 quilos. Então, claro, eu sou maior, eu tenho que ter mais água. Então, em termos de quantidade, não é assim que a gente avalia. A gente avalia em termos de percentual, de proporção. Crianças em torno de os seus 75%, 80%. Adolescentes em torno desse valor de 75%. Adultos em torno de 70%. E idosos chegando até 65%. O outro ponto que a gente avalia é em termos de metabolismo. Eu disse para vocês, o que é metabolismo? Conjunto de reações. O que é que precisa para ter as reações químicas? Água. Ou seja, se ele trabalha mais, tem que ter mais água. Se ele trabalha menos, tem que ter menos água. Então, ele é diretamente proporcional a percentual de água. Aumentou o metabolismo, aumenta a taxa d'água. Diminui o metabolismo, diminui a taxa d'água. Então, 2 órgãos bem distintos. O cérebro e qualquer osso do corpo de vocês. O seu cérebro, por mais que você fique em estado de homeostase, de equilíbrio, de estático, parado, dormindo, em sono profundo, seu cérebro ainda tem atividade. O osso não, o osso ele não tem uma atividade metabólica tão grande. Então, em termos de percentual, o cérebro ele tem um percentual muito maior de água, chegando a quase 80% de água. Os ossos, em torno de 30%, 35% de água. Então, à medida que a gente tem atividade metabólica alta, aumento percentual, e a gente pode até fazer uma relação em termos de resultado das funções que o corpo tem. Uma criança que sofre um corte, ela tem uma capacidade muito maior de regenerar esse corte em um tempo muito mais rápido. Uma pessoa idosa que sofre o mesmo corte, que tem a mesma infecção, ela tem uma taxa de tempo, ou um período de tempo maior para poder se recuperar. Qual é a relação que a gente vai ter, então? Quanto maior a taxa d'água, maior o metabolismo. Quanto maior o metabolismo, maior a taxa d'água. Então, se uma criança tem um maior percentual de água, então é evidente que ela também tenha uma taxa metabólica maior, porque é uma exigência para a fase dela, que é uma fase de desenvolvimento. Uma pessoa adulta, idosa,
já não tem um desenvolvimento corporal tão grande, então o metabolismo da pessoa já é mais lento, a lentidão do metabolismo, tá? À medida que o metabolismo diminui também, é uma consequência da diminuição do percentual de água que essa pessoa apresenta, certo? Tem uma relação também entre percentual de água por idade e metabolismo maior ou menor. Maior idade, menor metabolismo, menor taxa d'água. Menor idade, maior metabolismo, maior taxa de água. Então, essas relações aí é importante que vocês lembrem sempre. Ok? Bom, o outro conteúdo que a gente tem, certo? É o conteúdo de sais minerais, certo? Eu vou falar só a respeito da classificação deles, porque o nosso tempo já está quase se encerrando, né, para a gente não ficar com um vídeo de uma aula tão grande. No caso dos sais minerais, a gente diz que eles, em geral, atuam como cofatores. Eles podem ter função direta no processo, eles podem ter função acessórias no processo. Em termos de constituição óssea, por exemplo, o cálcio e o fosfato estão lá fazendo a estrutura óssea, compondo a parte rígida que o osso tem. O osso ele é resistente por causa do colágeno, que é a proteína, e ele é rígido em virtude do fosfato de cálcio. Então, ele está ali fazendo a função direta. Mas, em geral, ele está sempre auxiliando ou fazendo parte da composição de algumas substâncias que funcionam em alguma atividade corporal. Então, por isso que a gente diz que ele tem função nisso, tem função naquilo, mas não é uma função direta. Ele é combinado, certo? É um componente de uma substância maior, que geralmente é uma proteína. E aí a gente vai fazer a classificação dos minerais de acordo com a sua necessidade diária. O quanto é que você precisa dele por dia. Em geral, os minerais, eles são sempre necessários em dose muito pequena. Para você ter uma noção disso, pegar o rótulo de produto do supermercado, que dá a constituição nutricional dele, em termos de presença de minerais, presença de vitaminas, presença de carboidratos. Em geral, eles dão uma dose média, e nessa dose média, eles, por exemplo, dão 100 gramas de produto. Em 100 gramas de produto, aí está lá, 90 gramas de carboidrato. Isso equivale a 5% da sua necessidade diária. Então, carboidrato a gente precisa muito. Mas quando chega lá na parte que fala de vitamina A, C, D, cálcio, ferro, zinco, aí a unidade de massa ela muda. Ela já não é mais grama. Ela passa a ser miligrama e parecendo uma letra U, tá? É o micrograma. O miligrama é 1000 vezes 1 grama e o micrograma é 1 milhão de vezes do grama. Ou seja, é uma coisa muito pequena. Mas o percentual, mesmo sendo muito pequeno, 30 microgramas, vai lá em torno de 25%, 30% do que você precisa no dia. Então, são sempre substâncias que a gente precisa em doses pequenas. Porque se você tiver uma dose muito grande dessa substância, você vai utilizar um pouco, vai sobrecarregar o sangue, e aí ele vai ser jogado pela urina. Certo? A urina vai jogar o excesso. A função da urina é isso, jogar substâncias que a gente não precisa, que está em excesso, que são tóxicas. Então, ingeriu demais, joga fora. Tá? Tem aquelas cápsulas de vitamina. Uma cápsula daquela identifica o que você precisa num dia de todas elas. Aí você toma 2, pronto. Uma você usa e a outra você joga fora. Certo? Porque não há necessidade de um valor maior de vitamina do que você precisa de minerais. Então, a gente classifica em macrominerais, que são as doses maiores, e os microminerais, que são aquelas que são pequeníssimas doses. Mas é tudo pequena. Certo? Por exemplo, o cálcio, o sódio, o cloro, a gente precisa em doses maiores. Tá? O ferro, o zinco, o cobre, a gente precisa em doses menores. Então, eles são microminerais. Entendeu? Em termos de localização, onde o sal mineral pode estar encontrado? Ele pode estar encontrado no sangue, disperso, na forma iônica, que vocês vão estudar isso ano que vem. Ele é representado sempre com um sinalzinho a mais ou menos. Então, esses minerais, eles são chamados de solúveis, e quando eles estão compondo estrutura esquelética, a gente diz que ele é insolúvel. Nesse caso, vai ser o fosfato de cálcio na espécie humana apenas. Certo?
Bom, então a partir daqui a gente analisa as funções de minerais, mas eu vou deixar exatamente nesse ponto, certo? Para reiniciar a partir das funções minerais na aula de terça-feira que vem. Beleza? Valeu, gente. Tchau e até mais.